Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao convite do pastor Valêncio, também a sua digna esposa. É bom estar aqui junto com o nosso pastor Vitor, nosso amigo, e estar aqui mais uma vez nesta casa tão amada, que tem nos recebido com alegria todas as vezes que estivemos aqui. Eu quero ler dois textos com os irmãos. O primeiro está em Romanos capítulo 8, versículo 14, e depois quero ler o Evangelista São João capítulo 3. Diz assim o versículo 14 do livro de Romanos capítulo 8: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou repetir: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, Evangelista São João capítulo 3, Jesus está dizendo como que é a vida de quem é guiado pelo Espírito de Deus. Evangelista São João capítulo 3, versículo 6 a 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Amém. Poder sentar aqui. Graças a Deus. Irmãos, quando olhamos para estes dois textos, nós enxergamos que Deus, Ele guia o seu povo. E Deus tem muitas formas de falar com o seu povo. E quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muitos exemplos da voz de Deus. Há um exemplo conhecido nosso, que está em 1 Reis capítulo 19, versículo 11 a 13. O profeta Elias, melhor dizendo, ele foi até Horebe para ouvir uma voz de Deus. Então Deus falou: o que fazes aqui? Sai para fora dessa caverna, que eu vou falar contigo. Mas quando ele saiu, veio logo um vento muito forte, que quebrava até pedras. Veio um fogo consumidor. Houve terremotos antes que ele saísse. Começou do lado de fora a acontecer coisas terríveis. E Elias ficou esperando, não saiu para fora. Então Elias ouviu uma voz suave, uma voz mansa, e dentro daquela calmaria, Elias então se cobre e sai para fora. O que isso significa? Que Elias conhecia a voz de Deus. E ao conhecer a voz de Deus, ele não se precipitou diante do terremoto, ele não se precipitou diante do fogo, e nem se precipitou diante daquele vento, mas ele aguardou até ouvir a suave voz de Deus. Aleluia! Mas isso não quer dizer que Deus não tem uma voz poderosa, porque o salmista no Salmo 29, versículo 4 diz: a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade. Quando João, o que escreveu o evangelista no livro de Apocalipse, ele ouviu a voz de Deus como trombeta, ele desmaiou diante da voz, porque a voz de Deus também é suave, mas ela também é poderosa. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus fala e guia os seus filhos pelo seu Espírito. Jesus disse: aquele que nasce do Espírito,
o Espírito assopra ele, e ele pensa que está às vezes no lugar errado, e nem sabe o que está fazendo ali, mas é o Espírito de Deus que o está guiando. Aleluia, aleluia. A vida daquele que nasce para Deus é um enigma para aquele que é homem natural. Para aquele que é homem natural, nunca vai entender as coisas de Deus, mas aquele que nasceu para Deus sabe e conhece a direção do Senhor. Amados, Deus, através do profeta Jeremias, fez uma promessa para o seu povo, capítulo 31, versículo 33, e o escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, ratificou ou confirmou essa promessa. Deus disse: chegará dias que eu renovarei a aliança com o meu povo, e essa aliança não será como a primeira aliança. Como foi a primeira aliança? Deus desceu no Monte Sinai, e Moisés levou umas placas de pedras, e Deus escreveu a lei dele nas pedras, e Moisés então desce e entrega as pedras ao povo. A lei de Deus é o mandamento de Deus, mas Deus disse pelo profeta Jeremias: chegará um tempo onde eu escreverei a minha lei, não em placas de pedra, mas eu escreverei a minha lei dentro do coração. Aquele que nascer para mim, aquele que nasceu do Espírito, dentro do coração dele, eu escreverei os meus mandamentos, eu escreverei a minha palavra, eu escreverei a minha vontade, e ele saberá. Aleluia, e ele saberá, ele conhecerá a minha lei. Aleluia. Queridos, a lei de Deus dentro do nosso coração, aquilo que Deus fala para nós em intimidade, aquilo que eu e você sabe em intimidade com Deus, aquilo que Deus revela para mim. Deus tem uma forma de falar comigo, ou não tem? Tem. Assim como Deus tem uma forma, uma intimidade de falar com você. Haja vista quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, estava lá Maria Madalena procurando o corpo de Jesus, e ao chegar ali naquele cemitério, diz o texto que havia um homem ali que ela não o reconheceu. Ela achava que era o homem que cuidava do jardim, e ela disse: aonde está o corpo do mestre? Aonde está? Aonde você pôs? Ela não reconheceu Jesus. Então Jesus disse: Maria. Ela reconheceu aquela voz. Aí a ceia, quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, você sabe, você diz: Deus falou, Deus disse, Deus falou, Deus disse, Deus falou. Eu tenho certeza. Aleluia, aleluia. A voz interna, a lei que Deus escreveu dentro do meu e do teu coração, ela está em harmonia com a palavra escrita de Deus. Está em harmonia com o que Deus revelou pelos profetas e santos apóstolos. Não vai estar em desarmonia. Deus me deu uma direção. Essa direção deve estar em harmonia com aquilo que foi escrito. Deus me fez lembrar algo, e você vai entender até o final dessa mensagem.
Um jovem há muitos anos atrás, ele era de Mogi das Cruzes, e ele recebeu uma revelação, dizendo: vai para Franco da Rocha. Eu tinha 17, 18 anos na época, porque eu vou ganhar muitas almas para Jesus lá através de você. Esse jovem não era casado, era jovem mesmo, e ele ouviu aquela revelação. Ele chegou para o pastor dele e disse: pastor, Deus me mandou ir lá para Franco da Rocha, me abençoa para mim ir. O pastor dele falou: não, fique aqui, guarde isso dentro do seu coração, que até o final você vai entender isso. Queridos, o que eu quero dizer para você: tudo que Deus revela, tudo que diz para nós no nosso particular, deve estar em harmonia com o que está escrito. A voz de Deus, escrita no meu e no teu coração, deve se harmonizar com a palavra escrita. Agora eu pergunto: existem exceções? Diga comigo: existem exceções? Existem exceções. Peraí, pastor. Você está dizendo que tem que estar em harmonia, e agora você está dizendo que tem exceções? Sim, tem exceções. E eu quero mostrar algumas exceções que a Bíblia revela. Sansão foi um herói fora da curva, um herói doido, doido. E Sansão está lá, o nome dele está escrito lá na galeria dos heróis da fé. E você lê e relê a vida de Sansão, você fala: não vale. Como que pode esse homem estar aqui? Diga comigo: exceções. Querido, Deus tem também o caminho das exceções, mas o caminho das exceções não é o caminho da perfeita vontade de Deus. O caminho das exceções não é o caminho da perfeita vontade de Deus. Aleluia. Qual foi o fim de Sansão? A morte. Morreu para que após a sua morte Israel de fato foi livre. Você vai lendo capítulo 14, capítulo 13 de Juízes, versículo 25, diz que o menino cresceu e o Espírito de Deus estava com ele, e de repente o Espírito começou a impeli-lo para as terras dos filisteus. Preste bem atenção. Ele estava na casa dele tranquilo, às vezes ajudando o pai dele, não sei, mas aí o Espírito Santo entrava dentro do coração dele e dizia: vai dar uma volta lá para o lado da Filistia. E ele ia, e ele começou a ir para aqueles lados. Aquilo vinha de Deus, e nessas idas e vindas ele viu uma jovem lá, bonita, filistia, que agradou os seus olhos. E ele então, capítulo 14 de Juízes, versículo 1 a 4, voltou para sua casa e disse: meu pai, eu quero casar com uma jovem que é filistia. O pai dele abriu as escrituras, eu estou conjecturando, e disse: olha, está aqui, ó, israelita casa com israelita. Essa revelação aí não é de Deus. Aleluia, Jesus. Diga comigo: exceções. Mas você lê o versículo de 1 a 4 do capítulo 14, o escritor está dizendo: aquilo vinha de Deus. Aquilo vinha de Deus. Queridos, e você começa a perguntar: por que que Deus abriu uma exceção? E se você procurar em Juízes capítulo 15, versículo 11, você entende por que Deus abriu uma exceção. Primeiro, porque Deus disse: esse menino, capítulo 13, versículo 5, vai libertar Israel da servidão.
E no capítulo 15, versículo 11, olha só o que os anciões disseram a Sansão. Capítulo 15, versículo 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: 3.000 homens de Judá, anciões do povo, disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Ei, rapaz, você é doido! Você não pode fazer isso com os filisteus. O que ele havia feito? Havia queimado toda a plantação dos filisteus, havia queimado toda a seara, acabou com o trigo, acabou com a comida dos filisteus. E quando os filisteus veio para Israel para resolver aquela causa, os anciãos foram até Sansão e disseram: rapaz, a nossa vida é bem melhor escravizada. Eu que estou conjecturando, a nossa vida é muito melhor escravizada. Queridos, quando alguém não quer ser livre, Deus quer livrar, sabe o que Deus faz? Levanta um doido, esse doido faz uma revolução, e Deus entra por caminho até fora da revelação, para o povo dele ser liberto. O povo não queria ser liberto, Deus queria libertar. Deus achou Sansão, encheu ele de uma loucura, e ele não quis nem saber. Os anciãos amarraram Sansão e os entregaram na bandeja para ser morto. Se Deus não fosse com Sansão aquele dia, ele estaria morto e Israel ainda escravizada naqueles dias. Perceba que Deus abre algumas exceções, mas você vai vendo Sansão, ele se acostumou a ser cheio de Deus na vida errada, se acostumou a fazer coisas extraordinárias, vivendo errado, que quando ele acordou, ele já estava cego e sendo escravo. Perceba que ele sofreu por andar errado, porque exceção é exceção, exceção não é regra. Queridos, quando olhamos ainda para a palavra de Deus, nós vemos os fariseus diante do profeta João Batista para ser batizado também, mas eles não queriam se arrepender, eles só queriam o batismo. E João Batista disse assim: ei, raça de víboras, bando de cobras, arrependam-te, depois vocês vêm aqui descer as águas batismais. Aí os fariseus, conhecedor da palavra, dizia dentro dos seus corações: para que eu preciso de batismo? Meu pai é Abraão, eu sou filho de Abraão, minha descendência é Abraão. Olha então o que o profeta João Batista diz para eles, capítulo 3, versículo 9: ei, não presumais isso no vosso coração, porque Deus pode até mesmo destas pedras levantar filhos a Abraão. Essa não é a perfeita vontade de Deus, mas se ninguém quiser ser filho, Deus levanta as pedras para ser filho. Se ninguém quiser ser filho, Deus levanta as pedras. Jesus falou quase a mesma coisa. Jesus estava entrando em Jerusalém e o povo adorando, o povo colocando ramos de oliveira para ele entrar. Quem não tinha nada para oferecer tirava a sua roupa, as suas vestes, a sua capa e jogava no chão para ele passar por cima. E o povo adorando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eis aí, é ele. Os fariseus, irmãos, ficaram
impactados com aquela adoração. E disseram para Jesus: mestre, manda o povo parar. Jesus disse: se esse povo parar, as pedras hão de clamar. Deus não quer que pedras clamem, Deus não quer que pedras adorem, Deus não quer que pedras sejam filhos dele. Mas se não houver ninguém, Deus vai abrir a exceção e vai levantar adoradores. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Há uma exceção raríssima, aliás, conhecidíssima nossa, e muita gente faz até piada com isso. Estava Balaão indo até o rei Balaque. Você conhece essa passagem, Números capítulo 22. E ele estava cego pelo dinheiro que o rei Balaque ia dar para ele. E ele queria muito aquele dinheiro. Ele era um profeta mercenário. Ele vendia profecias, vendia agouros. E diz o texto que ele saiu na jumenta, indo até Balaque. No meio do caminho se apresentou um anjo com uma espada desembainhada. O anjo estava no meio do caminho para matar Balaão. E ao ver aquele anjo, Balaão não estava vendo. Balaão estava cego pelo tesouro, pela recompensa. Balaão estava cego pelo dinheiro que ia ganhar. Ele não conseguia ver Deus. O seu Deus naquele momento era o dinheiro, mas o anjo de Deus estava na frente. O anjo de Deus ia matá-lo. Então a jumenta se desviou do caminho. E quando ele colocou a jumenta no caminho de volta, a jumenta se desviou para o outro caminho. E ele falou: meu Deus do céu, justo hoje essa jumenta está me desobedecendo. O anjo foi apertando eles, a jumenta se espremeu diante do caminho e não quis mais andar. Balaão começa a bater na jumenta. Diga comigo: exceção. Deus então abriu a boca da jumenta. Ei, se não tem profeta para falar, se não tem vaso para Deus usar, Deus abre algumas exceções, mas as exceções não é o caminho perfeito. Aquele que nasceu de Deus, aquele que recebeu a palavra de Deus, aquele que nasceu de novo, não deve viver debaixo de exceções, mas deve viver debaixo da perfeita vontade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A jumenta falou com o profeta, ele ficou mais bravo ainda. Ele disse assim: que negócio que é esse? Vem me responder ainda? Quando Deus abriu o olho dele, ele falou assim: meu Deus, a jumenta me salvou. Queridos, mas eu quero que você entenda algo. Isso é mais importante do que ouvir a voz de Deus. Diga comigo: a voz de Deus é importante. A voz de Deus é importante. Mais importante ainda é executar de forma perfeita. Querido, você pode ouvir a voz de Deus, mas se você não executar do jeito que Deus quer, não vale. Se você não fizer do jeito que Deus revelou, você pode perder a revelação. Queridos, quando a gente olha no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, há uma passagem, o cronista registra, quando Davi agora estava recente rei de todo Israel. Primeiro ele foi rei de Hebrom, mas agora rei de todo Israel. Capítulo 13, versículo 1 a seguir. E teve Davi conselho com seus capitões dos milhares e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece,
E se vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros depressa a todos os outros que são nossos irmãos em Israel, e aos sacerdotes, aos levitas e aos arrabaldes, e nos ajuntemos. O versículo 3 diz de 1 Crônicas capítulo 13: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nós nos dias de Saul. Queridos, repare aqui, Davi não está dizendo o texto que Davi teve um sonho. Está dizendo o texto que Davi teve um sonho. Davi sonhou e de repente ele se viu trazendo a arca. Foi isso que o texto diz? O texto está dizendo que levantou um profeta e disse: ei, vai buscar a arca? Não. O que aconteceu? Ele percebeu a voz interna. Deus começou a dizer para ele: busca a arca, busca a presença, busca a minha glória, traz para cá, traz para o centro. E aquilo foi crescendo dentro dele. Então ele disse: se isso for de Deus, vai se confirmar na vida dos sábios, dos capitães, dos anciões, e o povo vai dizer: de fato é de Deus. Ele chamou os maiorais, chamou os capitães, chamou os homens de respeito e disse: olha, eu estou com uma ideia aqui na minha cabeça, mas se for de Deus, ouve aí, será que não está na hora da gente trazer para cá a arca de Deus? Saul não se preocupou com ela, Saul não lembrou dela, Saul não foi atrás dela. E diz o texto que Saul só reinou por 40 anos. Saul não foi atrás, mas Davi quis a presença. Davi queria a glória. E aquela voz interna, aquela voz interior, aquilo que Deus estava escrevendo dentro dele, se confirmou na vida dos homens de respeito, dos homens de nome, dos capitões. E o povo disseram: vamos buscar. Eita maravilha, aleluia. Agora, ter a voz de Deus e aplicar a direção de Deus é outra coisa. O povo desceu. Depois você leia 1 Samuel capítulo 6. O povo desceu e colocaram a arca de Deus em cima de carros de bois. Pegaram carros novos, colocaram a arca de Deus em cima dos carros e começou a trazer. Você vai lendo o texto, o povo estava alegre, o povo estava contente, mas aí os bois tropeçaram. Usar, diga comigo, a boa intenção nem sempre vale. Usar para não deixar a arca cair. Colocou a mão na arca, colocou a mão no santo, e Deus matou ele na hora. Um raio de Deus desceu na cabeça dele e abriu a sua cabeça. Lá ele ficou. Aquilo que era alegre, aquele dia de alegria se tornou em dia de tristeza. Davi disse: não vamos tirar a arca deste lugar. Nós estamos fazendo alguma coisa que Deus não está se agradando. O que é que Davi fez? Como que a arca chegou até nós? Como que a arca foi devolvida? Os filisteus pegaram carros de bois novos, colocaram a arca em cima e entregaram a arca de volta. Eles disseram: então é assim que nós vamos trazer para cá. Mas eles tinham a revelação, mas deixaram de cumprir a direção. Qual é a direção? Qual é a forma? Qual é o jeito correto? Qual é o jeito perfeito? O que as Escrituras diz? Glória a Deus, glória a Deus. Aê, sua mandala séria. Aleluia.
E naquele tempo de choro e reflexão, eles começaram a estudar e viram: quem deve carregar a arca não são os bois. Quem deve carregar a arca são os descendentes de Levi, da família de Coate. Deus deu aos coatitas o dever de carregar nos ombros a arca de Deus, a glória de Deus. A glória tem que ser carregada nos nossos ombros. Mas por que o filisteu fez e deu certo? Porque ele é filisteu. Ele não conhece o Deus que você conhece. Ele não tem intimidade que você tem. Ele não tem direção. Mas você tem. Você tem direção. Você tem palavra. Você tem revelação. Anda no caminho. Entra no caminho para que a bênção seja perpetuada. Aleluia. Aleluia. Diz o texto que quando Davi percebeu que Deus estava abençoando a família de Obed-Edom, trazendo prosperidade, ele disse: Deus quer que a gente traga, já é o sinal. Então eles foram, mas agora trouxeram a glória de forma correta. Aleluia. Irmãos, e existem muitos exemplos sobre direção de Deus. Há um exemplo que eu gosto muito, no livro de Esther, quando Deus deu uma direção para Esther. Os judeus em todo o império do rei Assuero ia ser morto em um único dia, no mês de Nissan. E diz o texto que a lei já estava decretada e o anel do rei havia selado. E diz, quando você começa a estudar sobre a lei dos medos e dos persas, quando o rei assina com o seu anel, aquilo não pode ser revogado. Tanto é verdade que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, nem o próprio rei conseguiu mudar a lei. Por quê? Porque ele havia selado com o anel. O dia da morte estava decretado. Então Esther teve uma direção: diga para todo o povo de Judá orar e jejuar por mim por 3 dias. Depois você lê o livro de Esther. E eu também vou orar e jejuar aqui por 3 dias. E vou colocar as minhas moças que me servem para jejuar também. E então eu vou entrar diante do pátio real. Queridos, diga comigo: sala, antessala. É como se você fosse fazer uma entrevista ou tivesse uma audiência com o governador ou como o prefeito. Você já chega entrando na sala dele. Aonde você espera? Na antessala, sala de espera. Havia um pátio de espera, era lei. Quem quisesse falar com o rei deveria ir para um pátio de espera. O secretário ia pegar o nome dele, não importa quem você é, e depois este homem ia chegar lá diante do rei. Ó rei, tem essas pessoas aqui lá na antessala te esperando. O senhor quer falar com alguém? Aí o rei ia olhar: rapaz, traz esse aqui. Se der certo, deu. Se não der, vem outro dia. Mas diz o texto que depois de orar e jejuar, Esther entrou na sala. E diz as escrituras que só havia um jeito da pessoa não morrer: o rei pegar o cetro e estender. Se o rei estendesse o cetro, era a única escapatória que você tinha. Do contrário, morte. Esther entrou, se vestiu com as vestes reais e entrou na sala, no pátio real. Quando ela entrou, diga comigo, ela rompeu o protocolo. Perceba
que estava Deus agindo através de uma exceção. Amém? Quando ela rompeu aquele protocolo, Deus livrou ela da morte, porque Deus estava agindo através de uma exceção. O rei estende o certo para ela. Ele diz assim: Esther, o que você quer? Até metade de um reino lhe será dado. Esther disse: rei, eu quero fazer um pedido para o senhor, mas eu gostaria de fazer lá em casa. Eu vou preparar um banquete lá, vai lá comer com a gente lá. Chama aí o Amã, esse homem aí que o senhor confia, para ir junto. Queridos, Esther foi abençoada através de uma exceção. Amém? Amém. Mas ao receber a bênção, ela entrou pelo caminho da revelação. Ela não continuou nas exceções. A Bíblia diz, o escritor, o pregador no livro de Eclesiastes: diante do rei, não se precipite em falar coisa alguma. Não vai abrindo a tua boca e falando. Quando Deus apareceu para Salomão e disse: o que você quer, rapaz? Está chamando a minha atenção, está matando todos os seus gados, todas as suas ovelhas, daqui a pouco não vai ter mais gado para matar. Salomão disse: primeiro eu quero agradecer, tu é fiel, tu me colocou no lugar do meu pai. Eu sou uma criança, eu não merecia estar aqui. E começou agradecendo, honrando a Deus, dizendo que Ele era bom. E depois disse: ó Deus, me dá um coração entendido, porque eu preciso entrar e sair diante deste povo. Deus disse: ah, como eu me agrado desse seu pedido. Como você não pediu a morte dos seus inimigos, como você não me pediu fama, não me pedisse riqueza, ah, como você não se precipitou. Eu te digo, um coração entendido eu te dou, e ainda te dou um reino pacífico, e te dou riquezas. Diante de Deus não se precipite, não se precipite. Diante do rei não se precipite. Ah, é macalaceia. Ei, a séria. Aleluia. Aleluia. Queridos, o rei foi lá. O rei foi lá, comeu aquele banquete, Amã também. Aí o rei: ei, Esther, o que você quer? Até metade de um reino eu te darei. Ai, esse mandoqueia. Oh, aleluia. Porque Esther não pediu. Porque Esther não pediu. Esther não pediu. Esther disse: ah, rei, se eu tenho achado graça em seus olhos, vem em casa amanhã de novo. Eu vou te fazer um novo banquete, e depois eu falo o que eu preciso. Sabe o que Esther estava dizendo? Eu prefiro a sua presença do que uma bênção. Eu prefiro estar diante da sua face do que apresentar os meus pedidos. Vem amanhã de novo. Ela arriscou o pedido dela para ver a face do rei novamente. Súria, você conhece o final da história, e se não conhecer, vai lá e leia. É coisa maravilhosa, irmão. Aleluia, aleluia. Queridos, meu tempo já está terminando, mas eu quero passar rápido pela viúva que recebeu o seu azeite multiplicado. Ela não recebeu revelação nem profecia,
dizendo, vai falar com o profeta. Não, algo dentro dela disse, há esperança, vai falar com o profeta, há esperança para você, vai falar com o profeta. Ela então correu até o profeta e contou a necessidade dela. O profeta deu a revelação e a direção. Diga, revelação, em conformidade com a direção. Tem gente que tem revelação, mas não tem direção. Tem gente que tem revelação, mas não tem direção. Lembra do jovem que eu disse no começo aqui? Já eu termino. Já. Queridos, aleluia. Ei, mulher, o caminho é esse. Ajunta vasos emprestados, não poucos, muitos vasos. Entra na sua casa, fecha a porta junto com seus filhos e deita azeite sobre eles. E Deus vai multiplicar essa botija aí e vai encher todos os outros vasos. Sabe por que Deus mandou a mulher fechar a porta? Irmão, pensa bem. Se não é lógico, o pastor aqui, pastor Valenço, começa a pedir vaso para todo mundo. Vai pedir vaso na casa do pastor Vitor, vai pedir vaso na casa do irmão Marcos, vai pedir vaso na casa do evangelista, e começa pedindo vaso. Daqui a pouco o pessoal, rapaz, o pastor Vitor aí está pegando vaso de toda mão da gente. A gente não fica curioso ou não fica? Fica, irmão. E só as molecadas dele chegando com vasilha, com vaso, e enchendo a casa. E o pessoal, que negócio que é esse aí? Quando a hora do milagre ia acontecer, o que o profeta disse? Fecha a porta, porque os curiosos vai estar tudo lá fora, mas o milagre é dentro. O pai é cega, o milagre é dentro, o milagre é dentro, o milagre é dentro. Fecha a porta. Ai, Marcelo, aleluia. Você conhece a mensagem, depois você leia 2 Reis capítulo 4, de 1 a 7. Queridos, agora, já para fechar aqui, meu tempo já foi. Elias, primeiro, ele profetiza no capítulo 17, versículo 1. Assim diz o Senhor, em cuja presença estou. Olha só. Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja face estou. Elias estava diante de quem? De Deus, da face de Deus. Há quem diga que Elias profetizou por ele mesmo. Mas você vai falar o que você quer diante de Deus? Não tem sentido. Deus está aqui, estou na face dele, eu vou falar o que eu quero? Não. Eu vou falar o que Deus está me dizendo para falar. Por esses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois Deus disse, capítulo 17, versículo 3: se esconde no ribeiro de Querite. Capítulo 17, versículo 9: se esconde na casa da viúva. Aí no capítulo 18 agora, versículo 11, se apresenta a Acabe. Versículo 19: ajunta Israel, ajunta os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e ajunta os 400 profetas de Acera. Então Elias começa, depois de 3 anos e 6 meses escondido, ele então se apresenta e diz para Acabe: ajunta Israel, ajunta os profetas de Baal, ajunta os profetas de Acera, e ajunta todo Israel. Chegando lá, ele diz: tá, me dê 2 bezerros. Pegue um bezerro para vocês, um bezerro é meu, e nós invocaremos o Senhor. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. O povo, os profetas de Baal dizem: boa é essa palavra. Oraram até meio-dia, clamaram, diz o texto que até profetizaram, mas não houve resposta, não houve voz, não houve fogo.
Mas é interessante que no versículo 27 Elias zomba da fé deles, clama em alta voz: não é um Deus? Pode ser que esteja dormindo, vai que fez uma viagem. Elias começou a zombar da fé deles. E quando chegou a sua vez, depois você leia o texto, Elias diz assim: ó Deus, tudo que eu fiz foi de acordo com aquilo que o Senhor me revelou. Olha o que diz aqui, capítulo 18, versículo 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta hoje que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Tudo que aconteceu desde o dia que o Senhor me mandou profetizar, eu profetizei. Me mandou fugir, eu fugi. Me mandou voltar, eu voltei. Me mandou zombar, eu zombei. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. Perceba que não basta ter a revelação, eu preciso de quê? Da direção. Aleluia. Eu preciso de obedecer de forma perfeita tudo que Deus me direcionar. Então ele orou e nem terminou de orar, o fogo caiu. Oh, aleluia! Quando o fogo cai, o profeta de Baal morre. Quando o fogo cai, o profeta de Acera morre. Quando o fogo cai, quem estava duvidando deixa de duvidar. O Israel se arrepende, Israel se converte, porque a glória de Deus é quem faz essas coisas. Para encerrar, eu prometi falar do jovem que conheci. Disse ao pastor: pastor, Deus me disse para ir para a frente da rocha, que vai ganhar muitas almas através de mim. Diga comigo: o jovem tinha pastor. O jovem se submeteu. Queridos, se Deus está dizendo para mim, desce ali na rua e prega, Deus está dizendo para mim, tá bom? Mas aí eu falo para o meu pastor: pastor, Deus me mandou eu descer na rua ali e pregar. E o pastor fala: não vai descer não. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Obedeço a Deus ou obedeço o meu pastor? Agora eu quero te mostrar o que a Bíblia diz. Se você não tivesse pedido para o pastor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus falou comigo, eu vou lá e fiz, preguei, pronto, acabou. Mas uma vez que eu disse para aquele que é meu pai espiritual, se eu posso, eu estou tirando o que Deus deu para mim e estou colocando na mão dele. E agora, se ele disser vai, eu vou. E se ele disser não vai, é bom não ir. É bom não ir. Ah, mas aí o meu pastor está sem visão, está sem revelação. Por que você foi falar para ele? Você foi falar para ele, agora aguenta. Se submete à bênção do seu pastor. Se um dia Deus vier cobrar de você, você vai dizer assim: pastor não deixou. Mas aí ele falou assim: meu pastor está sem direção, pastor sem visão, olha, impedindo de fazer a obra. Ele sabe que eu sou missionário. Irmão, esse jovem veio para cá. Ah, irmão, ele ganhou tanta alma para Jesus, irmão. Irmão, aonde o jovem entrava para fazer culto no lar, eram almas que eram salvas, libertas. Irmão, muita gente foi salva. Parecia, sabe aqueles profetas que o pessoal vai correndo atrás? Irmão, muita gente foi salva. E tem gente que está firme até hoje. Diga comigo, qual foi o final desse jovem? Esse jovem, irmão,
se apaixonou por uma moça que ele ganhou. E ele ficou tão vidrado nessa moça. Irmão, esse jovem começou a fazer loucuras por causa dessa moça. Daqui a pouco ele já estava em fornicação. Ele confessou, se filiou ao ministério aqui. Os irmãos ajudaram ele, deram casa para ele. Só que aquela mulher era um instrumento do diabo para a vergonha dele. Enfim, não conseguiu se acertar. A mulher também não se acertou, porque ela foi enviada para destruí-lo. Moral da história: caiu na bebedeira, morreu sem Cristo. Peraí, mas Deus não era com ele? Mas por que o pastor, será que o pastor estava certo? Se o pastor estava certo ou errado, eu não sei. Eu só sei que quando o teu pai espiritual, aquele que vai responder por você, diz: não vai, não vai. A sua mãe fala: não vai, não vai. A sua mãe fala: fica, fica. Já que você se submeteu, então se submeta direito. Amados, o fato é que Deus tem colocado a sua voz dentro dos nossos corações. Aleluia. Mas não basta eu ter a voz, eu preciso examinar, estar em harmonia com o que Deus revelou. Qual é a direção? Qual é o tempo? Talvez não chegou o tempo. Queridos, eu quero comprar um carro, eu vou lá e compro um carro? Não. Tem que conversar com a minha esposa, tem que falar com ela. A esposa também tem que chegar, porque vai afetar a economia ou não vai? Se der errado, nós dois concordamos, hein? Depois um só leva a culpa. Queridos, esta é a voz de Deus para o teu coração nessa tarde. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer: Senhor, eu preciso não só da voz, mas ainda mais da direção. Me dirige, me revela, me dá o caminho para que seja perfeito. Aplauda ao Senhor. Devolva a palavra ao nosso pastor. Glória a Deus, aleluia.